Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa ter você aqui conosco em mais um momento de fé e espiritualidade. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje é um dia muito especial, é o domingo da Páscoa, o dia em que celebramos com todo o nosso coração a vitória de Cristo sobre a morte. E desde já, quero te desejar uma feliz e santa Páscoa. Que essa celebração toque profundamente o seu coração e renove a sua esperança. Que a luz da ressurreição brilhe em sua vida, transforme seus caminhos e reacenda sua fé. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Neste dia glorioso, a Igreja proclama com júbilo o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9, que narra um dos momentos mais emocionantes de toda a Sagrada Escritura, o encontro com o sepulcro vazio. Logo no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, Maria Madalena foi ao túmulo onde Jesus fora sepultado. Estava escuro, e o ambiente ainda carregava o luto da crucificação. Ao chegar, viu que a pedra havia sido removida. Tomada pelo susto e pela dor, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava, dizendo com o coração aflito: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente, Pedro e o outro discípulo saíram correndo. Iam lado a lado, mas o discípulo mais jovem chegou primeiro. Ao se debruçar e olhar para dentro do túmulo, viu os panos de linho, mas não entrou. Simão Pedro chegou em seguida e entrou no sepulcro. Viu os lençóis deixados ali e o sudário que havia estado sobre a cabeça de Jesus, cuidadosamente dobrado e colocado à parte. Depois disso, o outro discípulo também entrou. Ele viu e acreditou. Naquele instante, mesmo sem ainda compreender completamente a Escritura que dizia ser necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, algo novo já havia nascido no coração deles: a fé no ressuscitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o mistério central da nossa fé, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o fundamento de toda a nossa esperança e a razão pela qual nos mantemos firmes mesmo diante das dificuldades da vida. Como ensina São Paulo em sua carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Cor 15,17. A ressurreição não é apenas uma lembrança bonita do passado. Não é uma metáfora, tampouco um consolo simbólico. É um fato histórico e espiritual que transformou o mundo e continua transformando corações. Jesus, o Filho de Deus, venceu a morte, e por isso, tudo muda. O que era medo se transforma em coragem, o que era dor se torna esperança, e a morte, que antes era o fim, agora se torna o início da vida eterna. O Evangelho de hoje nos mostra que até mesmo os discípulos mais próximos de Jesus foram surpreendidos com o sepulcro vazio. A ressurreição era algo inesperado, pois nem mesmo aqueles que o acompanharam de perto haviam compreendido o que ele havia dito tantas vezes. O túmulo vazio, os panos deixados, o sudário dobrado, tudo isso aponta para algo maior, para o triunfo de Deus sobre as trevas. E não para por aí. A ressurreição também nos ensina sobre a nossa própria vida. Pelo batismo, morremos com Cristo e renascemos com Ele para uma vida nova. A vida cristã é um processo contínuo de transformação, de conversão e de crescimento na fé. A cada passo, a cada renúncia ao pecado, a cada gesto de amor, participamos da vida pascal, da vitória de Jesus sobre a morte. São Gregório de Nazianzo expressou isso com grande beleza. Ontem fui crucificado com Cristo, hoje sou glorificado com Ele. Ontem morri com Ele, hoje volto à vida com Ele. Ontem fui sepultado com Ele, hoje ressuscito com Ele. Essas palavras nos lembram que Cristo e o cristão estão unidos, e que essa união se realiza de modo especial nos sacramentos, principalmente no batismo e na Eucaristia. A Eucaristia, o corpo glorioso do Senhor, nos alimenta e nos fortalece. Ela é o sustento da nossa caminhada. Participar da missa é estar diante do próprio ressuscitado, que se oferece por nós e permanece conosco. E se com ele morremos, com ele também viveremos.
A ressurreição não é um fato isolado, é uma promessa viva para cada um de nós. Santo Agostinho nos lembra que a fé na ressurreição nos consola nas tribulações, nos sustenta nas provações e nos fortalece na esperança. Afinal, se Cristo venceu a morte, então nenhum sofrimento, por maior que seja, terá a última palavra. Tudo passa, e o amor de Deus permanece. Que hoje, neste dia sagrado, a graça do ressuscitado toque profundamente a sua vida. Que Ele cure as feridas do seu coração, que te devolva paz, que te fortaleça nas suas batalhas. Muitas pessoas se encontram hoje como Maria Madalena, entre a dor e a esperança. Que essa mesma Maria, a primeira a testemunhar o túmulo vazio, nos ensine a perseverar, mesmo no escuro, até encontrarmos a luz da ressurreição. Se você enfrentou uma quaresma intensa de oração, jejum, penitência e entrega, agora é hora de permanecer firme. A vida nova que você cultivou nesses dias deve continuar, talvez não com a mesma intensidade, mas com o mesmo coração fiel. Viva essa Páscoa como um novo começo. A igreja hoje se veste de alegria, flores, luzes, cantos, água, perfumes e cânticos celebram a vida que venceu a morte. Toda a liturgia grita: Jesus vive! Ele ressuscitou! Aleluia! E que a alegria da Virgem Maria, a Rainha do Céu, que viu seu Filho ressuscitado, também contagie o seu coração. Nós a saudamos com fé. Rainha do Céu, alegrai-vos! Aleluia! Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, ressuscitou como disse. Aleluia! Rogai a Deus por nós. Aleluia! Que a luz do Cristo ressuscitado brilhe na sua casa, transforme sua história e te conduza à vida eterna. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É importante lembrar que a ideia de ressurreição, como a que celebramos na Páscoa, não fazia parte do imaginário religioso ou cultural do tempo de Jesus. Na mentalidade da época, tanto judeus como gentios não tinham um conceito claro ou difundido de alguém que pudesse vencer a morte de forma definitiva. Para muitos, a morte era o fim inevitável, ou no máximo, uma transição para uma sombra de existência, jamais algo glorioso. Por isso, até mesmo os próprios discípulos, que conviveram com Jesus e ouviram suas promessas, não acreditaram de imediato na ressurreição. Eles duvidaram, se assustaram e precisaram ser tocados por Cristo ressuscitado para realmente crer. Isso, longe de enfraquecer o testemunho, confirma sua autenticidade. Afinal, se fosse algo inventado ou apenas simbólico, não faria sentido mostrar inicialmente a incredulidade dos próprios apóstolos. O que aconteceu com Jesus não foi um simples retorno à vida, como ocorreu com Lázaro ou com a filha de Jairo, que foram ressuscitados por ele, mas um dia morreram novamente. A ressurreição de Jesus é única. Ele retorna à vida com um corpo glorificado, transfigurado, que já não está sujeito às limitações do tempo e do espaço. Ele aparece no meio dos discípulos mesmo com as portas fechadas, caminha com os discípulos de Emaús sem ser reconhecido de imediato, parte o pão, fala, come, mas já não pertence a este mundo da mesma forma. O seu corpo é espiritualizado, mas real. A ressurreição de Cristo é, portanto, a manifestação concreta da vida eterna. São Leão Magno, grande doutor da Igreja, nos recorda uma verdade belíssima. Com a ressurreição, Cristo não apenas restaurou a vida humana, mas elevou a nossa natureza à glória da imortalidade. A humanidade, tão marcada pelo pecado e pela fragilidade, agora está unida à divindade de forma definitiva. Em Jesus ressuscitado, nossa própria humanidade está glorificada e junto de Deus. Não somos mais apenas criaturas, somos chamados à comunhão eterna, à dignidade dos filhos e filhas do Altíssimo. Por isso, o dia da ressurreição não é apenas o final de uma história dolorosa, mas o início de um novo tempo, um tempo que já não tem fim. Com a vitória de Cristo sobre a morte, inaugurasse o tempo definitivo, o tempo da eternidade que já começou em nossa história. A ressurreição é o anúncio mais poderoso que a Igreja proclama. O amor venceu a morte, a luz venceu as trevas, e a vida plena em Deus já está disponível para todos aqueles que creem. Cristo ressuscitou.
verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! A ressurreição de Jesus marca, portanto, o início de uma nova era, o tempo da Igreja, o tempo em que o Espírito Santo age e conduz o povo de Deus na missão de evangelizar. É um tempo de graça e anúncio, onde a boa nova se espalha e o reino de Deus continua a crescer em cada coração que acolhe a fé. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a ressurreição é o ápice da encarnação, ou seja, o ponto mais alto da missão redentora de Cristo. É nela que todos os seus gestos, palavras, milagres e ensinamentos são confirmados com autoridade divina. A cruz foi a entrega total, mas a ressurreição é a confirmação de que essa entrega foi aceita pelo Pai e vitoriosa sobre todo o mal. Cristo, ao assumir a nossa condição humana, se fez um conosco. Viveu entre nós, sofreu nossas dores, chorou nossas lágrimas, enfrentou o peso do pecado do mundo e desceu até o mais profundo da condição humana, a morte. Mas ele não permaneceu no túmulo. Ele ressuscitou, e ao ressuscitar, levou consigo a humanidade redimida. A encarnação é o início desse plano de amor, mas a ressurreição é sua realização plena e gloriosa. Mais ainda, a teologia da ressurreição nos ensina verdades maravilhosas sobre a nossa própria existência. O cristão não vive apenas olhando para trás, para um evento passado, mas para o presente e para o futuro com esperança. A ressurreição de Cristo nos atinge diretamente no batismo. Como ensina São Paulo na carta aos Romanos, nós fomos batizados na morte de Cristo para também com ele ressuscitarmos para uma vida nova. Isso quer dizer que a vida cristã já é, desde agora, uma participação no mistério pascal. A liturgia da Páscoa está intimamente ligada à liturgia batismal porque ambas anunciam a mesma realidade, a vida nova que nasce da fé. Ao sermos mergulhados na água do batismo, morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com ele para a graça. É por isso que a Páscoa é, por excelência, o tempo dos sacramentos da iniciação cristã. Nela, renovamos nossas promessas batismais e reafirmamos nossa escolha por Deus. A vida cristã, portanto, é um caminho constante de renovação, de conversão e de transformação interior. Participar da ressurreição não é algo apenas para depois da morte, mas começa aqui e agora, na medida em que nos deixamos moldar por Cristo e crescer na vida da graça. Esse caminho é feito de escolhas diárias, de fidelidade, de busca de santidade. A cada vez que perdoamos, que amamos, que rezamos, que servimos, que lutamos contra o pecado, nós já estamos vivendo os frutos da ressurreição. A vida nova acontece dentro de nós quando deixamos Cristo transformar nossos corações. A Páscoa não é só uma data no calendário, mas um estilo de vida. Uma existência que se alimenta da esperança e que testemunha ao mundo que Jesus está vivo e caminha conosco. São Gregório de Nazianzo, com a sabedoria que lhe é própria, expressou de maneira tocante a essência do mistério pascal vivido pelo cristão. Ele disse: "Ontem fui crucificado com Cristo, hoje sou glorificado com ele. Ontem morri com ele, hoje torno a vida com ele. Ontem fui sepultado com ele, hoje ressuscito com ele." Essas palavras não são apenas poéticas, são uma poderosa expressão de fé. Elas mostram que a vida do cristão está profundamente unida à vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa união se concretiza especialmente por meio dos sacramentos, que são canais da graça de Deus, e se manifesta de maneira particular no batismo e na Eucaristia. No batismo, morremos simbolicamente com Cristo para o pecado e renascemos para a vida nova da graça. Na Eucaristia, participamos do seu corpo e sangue, já glorificados. Não se trata apenas de um rito, mas de uma verdadeira comunhão com aquele que venceu a morte. Cada vez que nos aproximamos do altar, nos unimos ao Cristo ressuscitado, e essa união transforma o nosso interior, fortalece nossa fé e renova nossa esperança. A ressurreição de Jesus não é um episódio perdido na história, restrito ao passado. Pelo contrário, ela continua viva e eficaz. Ela nos alcança hoje. É um acontecimento eterno, cujos efeitos se estendem a todos os tempos e lugares. Se com ele morremos, com ele também viveremos. Sua vitória é a nossa.
Sua glória é nossa herança. A fé na ressurreição, portanto, não é apenas uma crença, mas uma fonte de vida, um manancial inesgotável de esperança nas tribulações, força nas provações e consolo nas dores. Como ensinou Santo Agostinho, essa fé ilumina nosso caminho mesmo nos momentos mais difíceis. Quando tudo parece escuro e sem saída, ela nos lembra que a dor não é eterna, que a morte não tem a última palavra e que tudo passa, menos o amor de Deus. A certeza da ressurreição é o alicerce firme sobre o qual construímos nossas vidas. Aqueles que vivem unidos ao Cristo ressuscitado também ressuscitarão com Ele no último dia. Mas essa ressurreição já começa aqui, quando permitimos que o poder de Deus toque nossas feridas, cure nossas dores e transforme o nosso coração. Em nossas casas, famílias, relacionamentos e até em nossas feridas mais profundas, a graça do Cristo vivo pode trazer renovação. Quantos hoje vivem marcados pelo sofrimento, pela solidão, pela desesperança? Mas é nesse cenário, semelhante ao túmulo escuro da manhã de Páscoa, que o milagre da vida nova pode acontecer. O ressuscitado está vivo e presente entre nós. Suas chagas glorificadas são sinal de que o sofrimento não é o fim, mas pode se transformar em marca de vitória. Que também as nossas dores possam, pela graça de Deus, se tornar sinais de superação e fé. A ressurreição de Jesus fortalece nossa fé e nos envia em missão. Ela nos transforma em testemunhas da vida nova, em anunciadores de que a morte foi vencida. Diante dessa certeza, somos chamados a reacender nosso amor pela oração, pela Eucaristia e pelo serviço generoso aos irmãos. Porque se Cristo venceu a morte, nada é impossível para Deus. Hoje, celebramos o dia da alegria, o triunfo da vida sobre a morte. A igreja se enche de luz, flores, cantos, água benta e todos os símbolos da vida para proclamar: Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia! E é nesta certeza que se firma nossa fé, que brota nossa esperança e que renasce nossa coragem de viver com autenticidade o Evangelho. Se você viveu esta quaresma com intensidade, entregando-se à penitência, ao jejum e à oração, saiba que agora começa uma nova etapa, a de permanecer fiel, mesmo após o tempo litúrgico passar. A Páscoa nos convida a continuar na vida nova que recebemos. Talvez não com o mesmo fervor diário, mas com a mesma decisão no coração, seguir firmes, perseverantes, caminhando com Cristo ressuscitado. A ressurreição nos lembra que a eternidade começa agora, na vida de quem crê. Que neste tempo pascal, Maria Santíssima, a Mãe do ressuscitado e Rainha do céu, nos acompanhe com sua intercessão materna. Que ela nos ensine a acolher a alegria da ressurreição com o mesmo coração cheio de fé e gratidão com que acolheu seu Filho vitorioso. A saudamos com o cântico pascal que ecoa há séculos na Igreja. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia! Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, ressuscitou como disse. Aleluia! Rogai a Deus por nós. Aleluia! Que essa alegria pascal preencha sua vida, sua casa, sua história. Que o ressuscitado habite em seu coração e te conceda paz, força, fé e esperança. Que Deus te abençoe abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.